falando sobre profetas e profecia. Mas antes, a gente vai orar. E é com a Janete. Vamos lá? Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui para fazer uma oração com vocês, para que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um e entender tudo que Ele tem para falar com a gente. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te amamos, te adoramos, te agradecemos, Senhor, por tanta bondade, tanto cuidado com as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor abra o entendimento de cada vida, Senhor, que irá ouvir essa lição, irá assistir, que o Senhor possa estar falando no coração de cada um, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, muito obrigada por falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos muito dela, muito, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada vida, Deus. Aonde cada um estiver, Pai, que o Senhor cuide de cada família, cada lar, que o Senhor possa estar abençoando a cada dia todos e que a cada dia, Senhor, nós possamos também, Senhor, levar a Tua palavra àqueles que não Te conhecem. Muito obrigada, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Oi, pessoal, vamos começar hoje uma lição nova, aliás, uma unidade nova. E a gente vai tratar sobre histórias de pessoas muito legais, os profetas. Vamos começar estudando hoje uma lição que chama Profeta e Profecia. E o texto de base para o estudo de hoje é Deuteronômio 18, 15 a 22. Dona Coruja, você pode ler para nós, por favor? Claro, posso sim. Deuteronômio, né? Vamos lá. O Eterno levantará um profeta para Israel, que sairá do meio de vocês do convívio de seus irmãos, um profeta como eu. Deem todo o crédito a ele. Foi isso que vocês pediram ao Eterno, ao seu Deus, no Horebe, no dia em que estavam reunidos na montanha. Quando disseram: já não conseguimos ouvir mais o Eterno, não suportamos ver mais fogo, vamos morrer. E o Eterno me disse: eles estão certos, disseram a verdade. Vou levantar para eles um profeta dos próprios irmãos deles. Eu direi o que ele deve falar e ele passará ao povo tudo o que eu disser. E a pessoa que não der ouvidos às minhas palavras transmitidas por ele vai acertar as contas comigo. Mas qualquer farsante que se apresentar como profeta, que alegar dizer em meu nome algo que não autorizei, ou falar em nome de outros deuses, esse profeta terá de morrer. Talvez vocês estejam imaginando: como vamos saber se a mensagem veio do Eterno ou não? Eis o teste. Se o que o profeta disse em nome do Eterno não acontecer, obviamente o Eterno não está por trás disso. Foi invenção do profeta que deve ser ignorado. Muito bem, Dona Coruja. É isso mesmo. Esse é o texto que vai dar a base para a gente estudar hoje a nossa lição inteira. E a gente vai começar olhando uma figura. Tá logo aqui, ó. Presta bem atenção nela. O que ela representa? O que vocês sentiram quando vocês ouviram o barulho e viram os clarões da tempestade? Os raios e trovões que vimos hoje anunciam que virá uma grande tempestade. Vocês sabem por que isso acontece? Um raio é uma descarga elétrica. Uma descarga elétrica que acontece entre o contato entre nuvens de chuva ou entre uma dessas nuvens e a Terra. Podemos ver essa descarga de eletricidade fazendo caminhos sinuosos por todo o céu.
e indo até o solo. Esse fenômeno produz um clarão conhecido como relâmpago e também uma onda sonora chamada trovão. Vocês podem estar pensando agorinha mesmo, mas o que isso tem a ver com profecia e profeta? Pois bem, quando Deus revelava sua vontade nos tempos de Moisés, era isso que o povo de Israel via: trovões e relâmpagos. E estes trovões e relâmpagos não anunciavam a tempestade, mas a própria presença de Deus. E mais, eles ouviam som de trombeta e viam o Monte Sinai em meio a muita fumaça. Vamos ler isso em Êxodo 19? Foi assim que aconteceu. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Êxodo 19, versículo 16 ao 18. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Imaginem o que o povo sentiu vendo Deus falar de uma maneira tão tremenda. O povo de Israel ficou muito assustado, porque o povo sabia que o Senhor é santo e que eles eram pecadores. E foi por esse motivo que eles fizeram um pedido a Moisés. Vamos ver como foi esse pedido? Está em Êxodo 20. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Eles ficaram realmente com medo, porque eles sabiam que Deus era o Todo-Poderoso. E o Senhor atendeu o seu povo, separando Moisés como mensageiro da sua palavra e da sua vontade diante dos israelitas. Foi por isso que o Todo-Poderoso estabeleceu profetas. Era dever dos profetas mostrar a vontade de Deus ao povo, interpretar a lei, protestar contra o pecado, chamando assim o povo de volta ao arrependimento,
e, com isso, mostrar as lindas promessas de Deus para o futuro. Mas nem por isso o profeta deixava de ser um ser humano comum. Vejam essa figura. Aqui, aqui do lado, olha. Ele não era nenhum super-herói, mas ele dependia totalmente do Senhor para dar a mensagem ao povo. Agora olha essa outra figura aqui, ali. Viram? Os verdadeiros profetas bíblicos eram leais a Deus e detestavam a idolatria. Por isso, eles arriscavam a própria vida com frequência para expor aos reis e príncipes o desagrado de Deus com as suas condutas. Os profetas oravam intercedendo a Deus em favor do povo. E às vezes falavam aos povos que não temiam a Deus de acordo com a orientação do Todo-Poderoso. Eles eram homens chamados por Deus para serem canais de revelação. Moisés foi o primeiro que o Senhor chamou para ser profeta. Mas muitos outros vieram depois dele. Alguns profetas bíblicos tiveram a missão de anunciar a vinda do Messias, Jesus Cristo. Por toda a Bíblia, desde Moisés até o nascimento de Cristo, podemos ver profetas que exerceram seu ministério durante vários períodos importantes da história de Israel. Vou mostrar para vocês uma linha do tempo. Vejam, vários profetas foram importantes nesses períodos de Israel, da história de Israel. Durante o período dos reis, no reino dividido de Judá e Israel, quando Israel foi levado para o cativeiro, quando estava de volta às suas terras, e após o nascimento de Jesus e sua morte. No Antigo Testamento encontramos 17 livros dos chamados profetas escritores. Abram suas Bíblias no sumário e vejam os profetas a partir do livro de Isaías. 4 deles são chamados de profetas maiores. A gente já até viu isso na unidade anterior, quando a gente estudou a Bíblia. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os outros 12 são chamados de profetas menores. Não porque eram baixinhos, mas porque os livros foram muito curtos, menores do que os outros. Veja aqui nessa figura, olha. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Muitos foram profetas na mesma época. Mas, se existem profetas segundo a palavra de Deus, existem também os falsos profetas. Pessoas que falam como se fossem mensageiros do Senhor, mas não são. O falso profeta é autossuficiente. Vocês sabem o que é isso? Autossuficiente? É achar que não precisa de ninguém, nem mesmo de Deus. O falso profeta não fala em nome do Senhor e da sua palavra, mas é guiado pelos seus próprios interesses e, às vezes, para agradar o povo, diz o que o povo quer exatamente ouvir. Jesus falou contra os falsos profetas. Vamos ver? Está em Mateus 24, 24. Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Pois é, sobre profetas e profecias, ficamos por aqui hoje. Mas semana que vem tem mais. Então, um beijo, pessoal. Boa semana. Acabou de novo.
Mas ó, fica ligado. Semana que vem a gente volta. Beijo!